Olá, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Rodrigues do canal Macetes Pedagógicos. Para hoje falaremos sobre as incumbências da União, dos Estados e do Distrito Federal conforme previsto na LDB. A importância desse vídeo é que você, concurseiro, conseguirá diferenciar cada uma delas nas questões de concursos. Então, sem mais demoras, bora pro vídeo! Para hoje daremos continuidade nos estudos da LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, especialmente no título 4 da Organização da Educação Nacional, artigos de 8 a 11. Então vamos lá. Vamos agora falar sobre o artigo 8º, que diz: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. O que é importante você guardar do artigo 8º de macete, que cai muito em concursos? A primeira parte, que fala sobre a União. Então, aqui, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Então, a palavra-chave que você deverá guardar, que cai muito em concurso, é esse termo, regime de colaboração. Então, guarde: União, Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, não esqueça, regime de colaboração. Já no primeiro parágrafo, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Então, aqui, algo que é de atribuição da União: coordenar a Política Nacional de Educação. Coordenação da Política Nacional de Educação. Continuando, articulando os diferentes níveis e sistemas. Agora, guarde esta linha: exercendo função normativa, redistributiva e supletiva. Mais uma vez, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva. Cuidado com esse termo supletiva, ele aparece, tá? Então, como consta no artigo 8 o termo supletiva, ele vai aparecer no enunciado, vai aparecer nas alternativas. Então, de novo, exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. E o último parágrafo, guarde ele inteiro. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Mais uma vez, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, o que você não pode esquecer do artigo 8º, União, Estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Regime de colaboração. A União, coordenação da Política Nacional de Educação e exercerá a função normativa, redistributiva e supletiva. E, por último, os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Ok? Vamos agora para uma questão que fala sobre o artigo 8º. Vamos lá. No título 4 da LDB, 9394 de 96, a responsabilidade na organização da educação nacional em regime de colaboração compete a. Então, mais uma vez, apareceu o termo regime de colaboração. Tem questões de concurso que eles pedem que você responda qual é o tipo de regime em que se organiza a educação nacional. Então, não esqueça, é regime de colaboração, ok? Aqui no caso, ele pediu quais são as esferas, a quem compete o regime de colaboração. Como nós estamos falando sobre a organização da educação nacional, então todas as esferas estarão envolvidas. Então, não podemos esquecer que será União, Estado, Distrito Federal e município, ou seja, todas elas. Então, a resposta ficou a letra B. Então, cuidado. União, Estado, Distrito Federal e municípios organizarão em regime de colaboração. Mais uma vez, regime de colaboração, ok? Não esqueça o termo regime de
colaboração, ok? Vamos dar continuidade. Vamos agora para mais uma questão que fala sobre o artigo 8º. Diz o seguinte: as diretrizes e bases da educação nacional estabelece que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Então, mais uma vez, aparece o termo regime de colaboração. Então, guardem: União, estados, Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. Então, aqui é mais uma questão que fala sobre o artigo 8º. E cuidado, nesse enunciado, você pode verificar que não foi citado o artigo 8º. Então, é importante que você guarde as informações referentes ao artigo, ok? Vamos para os itens. Infelizmente, todos eles são grandes. Então, nesse caso, se você der uma olhada por cima, você não vai encontrar termos que podem excluir, termos que não são resposta de concurso. Então, nesse caso, você vai ter que fazer uma leitura atenta, ok? Vamos lá. Então, a primeira: caberá à União a coordenação da política nacional de ensino, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais, não tendo assim os sistemas de ensino liberdade para se organizar. Então, esse ponto, ó, não tendo assim os sistemas de ensino liberdade para se organizar, deixou o item errado, né? Porque como nós vimos no artigo 8º, os sistemas de ensino, eles têm liberdade para se organizar, ok? Então, a letra A está errada. Um outro termo que deixa ela errada é a Política Nacional de Ensino. No artigo 8º, diz Política Nacional de Educação. Então, o item A, ele apresenta dois erros. Então, a letra A não é a resposta. Vamos para a letra B. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, ok, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva, ok, em relação às demais instâncias educacionais, tendo assim os sistemas de ensino liberdade para se organizar. Se você for verificar a letra B, está de acordo com o que consta no artigo 8º. Provavelmente a letra B é a resposta. Vamos verificar a letra C e a letra D. Então vamos lá. Caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação. Ok. Articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa não redistributiva. Então aqui já está errado, né? Não redistributiva. Então a letra C não será a resposta. Então vamos verificar a letra D. Caberá à União a coordenação da política municipal de educação. Então aqui já está errado, né? É porque é política nacional de educação. Vamos só ver o que consta mais aqui. Articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e não supletiva. Então aqui nós temos um outro erro, não supletiva. Em relação às demais instâncias educacionais, tendo assim os sistemas de ensino liberdade para se organizar. Então, na letra D também está errado. Então, de acordo com o que nós vimos no artigo 8º, a resposta é a letra B. Então, cuidado. Macetes que você deve guardar do artigo 8º. Termos: regime de colaboração, funções normativa, redistributiva e supletiva. E, por último, os sistemas de ensino terão liberdade para se organizar. Ok? Então vamos dar continuidade. Vamos agora falar sobre o artigo 9º. Mais uma vez, mostra informações referentes à União. Iniciou-se no artigo 8º e o artigo 9º dará continuidade. Ok? Perceba que ela é grande, ó, tem muitos itens, tanto é que as letrinhas ficaram pequenas. São 10 itens. E aqui nós temos o item 4A. Ok? Então vamos dar uma lida bem atenta e tentar guardar o máximo de informações do artigo 9º. Então vamos lá. A União incumbir-se-á de. Então, primeiro, elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com estados, Distrito Federal e os municípios. Então, mais uma vez, guardem, é Plano Nacional de Educação
E mais uma vez, como se foi citado no artigo 8º, regime de colaboração com estados, Distrito Federal e os municípios. Então, guarde, o regime de colaboração envolve a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ou seja, todas as esferas. Ok? Número 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Número 3. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Então, mais uma vez, toda vez que citar estados, Distrito Federal e municípios, provavelmente será algo relacionado à União. Mais uma vez, estados, Distrito Federal e os municípios, será algo relacionado à União, assim como está no primeiro, estados, Distrito Federal e municípios. Ok? Cuidado, atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. Atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, ou seja, a educação básica. Cuidado que no item 3 ele não citou função normativa, ele só citou função redistributiva e supletiva. Então, no item 3, ele não citou função normativa, só disse função redistributiva e supletiva, ok? Vamos para o número 4. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então, mais uma vez, ele citou o termo colaboração, e toda vez que refere-se à União, foi mencionado estados, Distrito Federal e os municípios, ok? Então, mais uma vez, regime de colaboração com estados, Distrito Federal e os municípios. E olha só, e quando citou as etapas, citou todas, né? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? Então, nas respostas não pode faltar nenhuma. Tem que estar incluída as três: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, ok? 4A. Estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, mais uma vez, o termo colaboração e apareceu estados, Distrito Federal e os municípios. Então, novamente, apareceu regime de colaboração, estados, Distrito Federal e os municípios, é algo da União, ok? E tem que aparecer os três, estados, Distrito Federal e os municípios, ok? O que eu quero que vocês guardem do item 4A? Aqui refere-se a alunos com altas habilidades ou superdotação. Eu quero que vocês guardem esse termo ou, tá? Então aqui não é e, é ou. Altas habilidades ou superdotação. Altas habilidades ou superdotação. Às vezes a banca ela coloca e. Então aí você trocou o que está escrito na lei, então fica errado. Então não é altas habilidades e superdotação, é altas habilidades ou superdotação. Mais uma vez, altas habilidades ou superdotação, ok? Então aqui ele fala o atendimento aos alunos com altas habilidades ou superdotação. E esse atendimento será tanto na educação básica quanto na educação superior, ok? Então, mais uma vez, a União ela estabelecerá em regime de colaboração com estados, Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior, alunos com altas habilidades ou superdotação. Então, cuidado, no artigo 9, ele citou apenas altas habilidades ou superdotação. Não foi mencionado o termo deficiência, apenas altas habilidades
ou superdotação. Ok? Vamos dar continuidade. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Mais uma vez, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Número 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, mais uma vez, citou o termo colaboração, ok? E aqui fala o quê? Do Processo Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar. Então, aqui são as provas, né, que são aplicadas às escolas. E aqui mencionou o quê? Ensino fundamental, médio e superior. Então, guarde. A educação infantil, os alunos, eles não realizam esse processo nacional de avaliação do rendimento escolar. Quem realiza são os professores, tá? Isso nós vamos ver mais para frente. Não são os alunos que realizarão esse processo nacional. Agora, no ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, os alunos, eles realizam esse processo nacional de avaliação do rendimento escolar, ok? E mais uma vez, colaboração. Então aparece muito esse termo colaboração, ok? Tranquilo? Vamos para o número 7, baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Número 8, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Mais uma vez, assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. E a última, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino. Mais uma vez, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, esses dois últimos itens, o 8 e o 9, ele fala sobre educação superior. Ele pouco cai porque não é atribuição, né, assim, quando é concurso estadual, concurso municipal, né, então ele não coloca quase informações sobre a parte superior, mas é importante guardar, ok? Tranquilo? Então vamos para uma questão que fala sobre o artigo 9º. Então vamos lá. Antes de falar sobre a questão, eu quero que vocês guardem uma informação. Como nós vimos já nos artigos, o regime é de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então, aqui é uma questão que fala do artigo 9º, né? Então, fala das incumbências da União. Então, esse regime de colaboração deverá ser entre Estados, Distrito Federal e os municípios, ok? Então, mais uma vez, Estados, Distrito Federal e os municípios. Então, nas alternativas, deverá constar, quando falar em regime de colaboração, se for mencionar as esferas, tem que mencionar estados, Distrito Federal e os municípios. Se mencionar apenas um deles, ou se faltar um deles, vai estar errado, estará incompleto. Então, o regime de colaboração será com estados, Distrito Federal e os municípios. Ok? Então, vamos lá. Uma das incumbências da União, conforme a Lei 9394 de 96, é, letra A, prestar somente. Então, se você está atento a palavras que não serão resposta de concurso, então a letra A aparece uma delas, o termo somente. Então, o item A não é a resposta, está errado. Então, você nem continua, pode ir para a próxima. Letra B, assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino. Então, mais uma vez, citou o termo colaboração. Aqui não mencionou nem estados, Distrito Federal e municípios, mas em colaboração com os sistemas de ensino. Então, aqui incluiu todos. Outra coisa, o Processo Nacional de Avaliação do Rendimento Escolar não está envolvido a educação infantil, e sim o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Então, provavelmente a resposta é a letra B. Não encontramos nenhum termo que está em desacordo com o artigo 9º, ok? Vamos ver os outros itens. Definir com os municípios. Então, aqui já está errado. Por quê?
Porque se nós vamos incluir as esferas, tem que ter estados, Distrito Federal e os municípios, ok? Então a letra C também está errado, mesmo que fale formas de colaboração. Mas como aqui mencionou apenas os municípios, então está errado, ok? Letra D. Estabelecer competências e diretrizes para o ensino fundamental e o ensino médio que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum, deixando aos municípios o estabelecimento das diretrizes da educação infantil. Então aqui já é um termo errado, né? Deixando aos municípios o estabelecimento de diretrizes da educação infantil. Então a letra D não é resposta. Qual é o outro erro? Que quando for estabelecer competências e diretrizes, deverá estar incluído também educação infantil. Então aqui faltou educação infantil. Então é estabelecer competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, ok? Então aqui também faltou educação infantil. Então o item D está errado. E a letra E, prestar exclusivamente. Então esse termo exclusivamente, ele também não será resposta de concurso, a não ser que ele peça a resposta errada. Então, nessa questão, a resposta é a letra B, ok? Guardem as informações. Então, se você fizer uma leitura atenta, você conseguirá responder as questões, guardando bem os macetes, ok? Vamos para mais uma questão. Na organização da educação nacional, segundo a Lei 9394 de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, são consideradas incumbências da União, exceto, ou seja, ele quer uma resposta que está errado, ou seja, que esteja em desacordo com o artigo 9º. Então guardem. Aqui é uma questão que fala sobre o artigo 9º da LDB, só que não foi mencionado no enunciado. Então por isso que é importante que você guarde as incumbências da União, ok? Então vamos lá. Se você der uma olhada por cima, você vai ver que tem um termo que está piscando aqui, né, que não é resposta de concurso, a não ser que ele peça o item errado. Aqui o termo exclusiva. Provavelmente a resposta é a letra B. Vamos fazer uma leitura. Letra A. Baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação. Consta no artigo 9º. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Consta como artigo 9º. Letra D. Estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação. Então aqui é o item 4A, né? Então guardem, ó, colaboração, estados, Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades ou superdotação, ok? Então, o item D consta no artigo 9º. Então, a resposta, o item errado é a letra B. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração exclusiva com os estados. Então, esse termo exclusiva, ele só será resposta quando pedir o item errado, que foi o que solicitou nessa questão. Ok? Então, a resposta é a letra B. Vamos dar continuidade. Vamos lá para o artigo 10. Se você já percebeu, no vídeo de hoje estão sendo apresentadas informações relacionadas à União, os estados e os municípios. E aí eu estou diferenciando cada uma delas para que você consiga guardar qual pertence à União, qual pertence aos estados e qual pertence aos municípios. Ok? Então vamos lá. Artigo 10. Os estados incumbir-se-ão de. Então a primeira, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Então, guarde o primeiro item. Ele parece algo relacionado à União, mas é uma incumbência dos estados. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Incumbências dos estados. Ok? Vamos para número 2. Definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis
em cada uma dessas esferas do poder público. Então, aqui eu quero que vocês percebam o termo formas de colaboração. Então, aqui nós temos uma hierarquia: União, estados e municípios. Então, as formas de colaboração dos estados serão com os municípios. Então, nas questões que referem a incumbências dos estados, tem que aparecer o termo municípios, ok? Assim como a União é um regime de colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. E no caso dos estados, formas de colaboração com os municípios, ok? Aqui mencionou o ensino fundamental, por quê? Porque a prioridade dos municípios é oferecer o ensino fundamental. Então, por isso que há formas de colaboração dos estados com os municípios. Por conta disso, que os estados oferecem o ensino fundamental, por conta das formas de colaboração com os municípios. Ok? Então, mais uma vez, o item 2, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Número 3. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus municípios. Então, mais uma vez, o termo municípios, forma de colaboração com os municípios, incumbência dos estados. Número 4. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, aqui, ó, guarde o item 4. Por quê? Vamos voltar nas incumbências da União. Olha o último item, o 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, aqui guarde, ó, o mesmo que consta no artigo 9º, consta no artigo 10. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, cuidado, nas questões vai aparecer incumbências dos estados e da União. E esse item consta nos dois. Então, aqui é incumbência tanto dos estados quanto da União. Então, mais uma vez, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, incumbência da União. E autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino é uma das incumbências dos estados, ok? Então, cuidado, pode aparecer isso na questão de concurso, ok? Então, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino é uma das incumbências da União e também é uma das incumbências dos estados, ok? Continuando. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Normas complementares para o seu sistema de ensino. Isso é uma das incumbências dos estados. Número 6. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Mais para frente falaremos sobre o artigo 38. Mais uma vez, ó, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Então, guarde o item 6. A prioridade do Estado é o ensino médio. Ele pode assegurar o ensino fundamental, mas a sua prioridade é o ensino médio. Então, mais uma vez, assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei, ok? Então, guarde, a prioridade dos estados será em oferecer o ensino médio
ele assegura o ensino fundamental. Guarde esse último. Por quê? Porque às vezes ele coloca isso para confundir você, para confundir a sua mente. Mas o que vale é o que consta no artigo. Olha que diz o 7. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Então, uma das incumbências dos estados, assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Ok? Parágrafo único. Ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios, né? Então, mais uma vez, ó, relacionado ao Distrito Federal. Então, ao Distrito Federal aplicar-se-ão as competências referentes aos estados e aos municípios. Ok? Então, aqui temos o artigo 10, tá? Então, tem muita informação, então é importante você guardar bem, tá? E lembrando, o item 4, ele é uma das incumbências da União e uma das incumbências dos estados, ok? Vamos ver uma questão que fala sobre o artigo 10. São incumbência dos estados, determinadas no artigo 10 da LDB, Lei número 9394 de 1996, exceto, aqui ele quer um item que está em desacordo com o que consta no artigo 10 da LDB, ou seja, incumbências dos estados. Esse tipo de questão ele não é tão fácil, por quê? Porque diferenciar incumbências da União, dos estados e dos municípios não é tão fácil. São muitos itens, então é importante que você guarde os macetes, né? Então você guarde as informações-chave que ajudam você a diferenciar, né? Então lembrando, ó, a União, formas de colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Lembra que uma das incumbências da União aparece a parte das altas habilidades ou superdotação, ok? Então guarde essa parte das altas habilidades ou superdotação, é uma das incumbências da União, ok? Lembrando que tem um item que pertence a uma incumbência tanto da União quanto dos estados, ok? Então, quando aparecer termos relacionados à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, isso refere-se a uma das incumbências da União, ok? Então, mais uma vez, quando falar estados, Distrito Federal e municípios, isso refere-se à União, ok? Então, guarde isso. Outra coisa, nos estados, formas de colaboração com os municípios, ok? Então, guarde isso. Então, lembrando, tem um termo lá que ele vai o quê? Colaborar em oferecer o ensino fundamental com os municípios, tá? Então, isso aparece como uma das incumbências dos estados. E aí aparece o termo também municípios. Então, guardem isso, tá? Então, isso ajuda também, né, a você guardar incumbências dos estados. Também aparece que incumbência dos estados assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio, ou seja, a prioridade do estado é oferecer o ensino médio e ele pode assegurar o ensino fundamental. Outra coisa, em nenhum momento, tanto na incumbência da União quanto nas incumbências dos estados, não aparece o termo parcerias, apesar que é bonito realizar parcerias, mas não foi mencionado o termo parcerias, ok? Vamos para os itens. Letra A. Elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e a dos seus municípios. Então, a letra A está correta, citou os municípios, né? Então, aqui é uma das incumbências dos estados. Letra B, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Então, aqui é o primeiro item do artigo 10, né? Então, a letra B está correta, não é a resposta. Letra C, definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então, mais uma vez, ó, municípios, formas de colaboração. Então, aqui fala da forma de colaboração na oferta do ensino fundamental, já que é a prioridade dos municípios. Mas como o Estado ele pode assegurar o ensino fundamental, então tem essa forma de colaboração com os
municípios, ok? Vamos para a letra D. Assegurar o ensino fundamental com prioridade e oferecer o ensino médio em parceria com os municípios. Aqui está errado, né? Porque a prioridade dos estados é oferecer o ensino médio e não o ensino fundamental. O ensino fundamental, ele vai assegurar. Agora, a prioridade dos estados é o ensino médio. Então, provavelmente a resposta é a letra D. Vamos ver a letra E. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos seu sistema de ensino. Então, cuidado. A letra E é o mesmo que consta como uma das incumbências da União. Então, aqui nós temos, ao mesmo tempo, a incumbência da União e a incumbência dos estados. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, nessa questão, a resposta é a letra D. Parece uma questão fácil, mas não é. Por quê? Porque misturou as informações, tá? Então, toma cuidado com esse tipo de questão, ok? Vamos para mais uma. Quanto à organização da educação nacional, o artigo 10 da Lei 9394 de 1996 estabelece como incumbência dos estados. Então, mais uma vez, é uma questão que menciona a incumbência dos estados. Agora ele quer o item correto. Então, vamos lá. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Se você observar o artigo 10, a letra A já é a resposta, tá? Então, isso consta no artigo 10 da LDB como uma das incumbências dos estados. Letra B. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Cuidado, essa questão mais geral, isso é uma das incumbências da União, tá? Então, a letra B é uma incumbência da União. Então, toma cuidado, tá? As bancas, elas podem misturar as incumbências e aí pode confundir. Então, guarde, tá? Então, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação é uma incumbência da União. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino é uma das incumbências dos estados. Letra C. Elaborar e organizar as propostas pedagógicas das escolas. Isso não é incumbência de nenhuma esfera. Oferecer com prioridade educação infantil pública e gratuita também não é uma incumbência. Letra E. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Também não é incumbência, ok? Então, nesse caso, a resposta ficou a letra A. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino é uma das incumbências dos estados. E a letra B, coletar, analisar e disseminar informações sobre educação é uma incumbência da União. Vamos dar continuidade. Vamos agora falar sobre o artigo 11, que fala sobre as incumbências dos municípios. Então, também é importante você guardar que tem bastante informação específica. Então, vamos lá. Artigo 11. Os municípios incumbir-se-ão de. Então, a primeira, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Então, aqui, ó, um termo integrar, integrando. Então, integrar é algo relacionado aos municípios. Então, apareceu o termo integrar, refere-se aos municípios, tá? Então, integrar é uma das incumbências dos municípios, ok? E aqui, ó, integrar as políticas e planos educacionais da União e dos estados. Quando aparecer o termo integrar, ou vai integrar a União e aos estados, ou vai integrar aos estados, ok? Número 2, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas, tá? Então, cuidado, ó, esse termo ação redistributiva, municípios, ok? A União tem outras ações, mas dos municípios é ação redistributiva. Número 3, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, mais uma vez, ó, baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Vamos voltar nas incumbências dos estados. Olha o vermelhinho. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Agora, incumbência dos municípios. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, temos aqui uma incumbência tanto dos estados quanto dos municípios. Baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Ok? Então, guarde. Olha o número 4. Autorizar, credenciar
e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, vou grifar mais uma vez, ó, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Essa é uma das incumbências do município, dos municípios, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Vamos voltar para a incumbência dos estados. Agora o azul, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, quando começar com autorizar e aparecer educação superior, estados e União, tá? Porque o item 4 também é uma das incumbências da União. Então, de novo, ó, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, apareceu superior, incumbência da União e dos estados. Agora dos municípios, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Então, incumbência dos municípios não aparece a parte superior, como aparece na incumbência dos estados e da União, ó, educação superior, União e estados. Agora dos municípios, ó, autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Ok? Vamos para a próxima. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Então, isso cai muito em concurso, tá? Então, guarde isso aqui, ó. Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Então, a prioridade dos municípios é o ensino fundamental. Ele vai oferecer a educação infantil em creches e pré-escola, mas a prioridade dos municípios é oferecer o ensino fundamental. Continuando, permitida a atuação em outros níveis somente. Então vamos grifar esse termo. Somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, o que eu quero que você guarde no item 5? Que a prioridade dos municípios é oferecer o ensino fundamental, mas ele pode oferecer educação infantil em creches e pré-escola. E aqui falou permitida atuação em outros níveis de ensino, né? Por exemplo, ensino médio e educação superior. Somente. Então aqui é o único momento em que eu vi o termo somente nas leituras que eu fiz, tanto do LDB quanto do ECA, né? Quanto de outras legislações. O termo somente aparece apenas na incumbência dos municípios. O termo somente só aparece na incumbência dos municípios. E como aqui está em força de lei, né, então aqui como é uma lei, então aqui, se as bancas colocarem como resposta, estará correto. Então guarde, a incumbência dos municípios aparece o termo somente, ok? Onde permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, guarde, o item somente aparece como uma das incumbências dos municípios, ok? Quando fala atuação em outros níveis de ensino. Lembrando, a prioridade dos estados é o ensino fundamental. Ele pode oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, mas a prioridade é o ensino fundamental. E aqui aparece o termo somente, ok? E a última, assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Então, mais uma vez, assumir o transporte dos alunos da rede municipal. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal. Voltando para os estados, assumir o transporte dos alunos da rede estadual. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual, incumbência dos estados. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal, incumbência dos municípios. Tá? Então, guarde, aparece esse item, assumir transporte escolar. Ok? Agora o parágrafo único. Os municípios poderão optar ainda por se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único de educação básica, tá? Então, mais uma vez, o termo
integrar, ó. Integrar ao sistema estadual, integrando-os à União e aos estados, ok? Então, aqui, integrar é algo relacionado aos municípios, ok? Tranquilo? Então, guarde essas informações. Você percebeu tanto de informação que tem, tanto na incumbência da União, dos estados e dos municípios, ok? Vamos agora para uma questão que fala sobre o artigo 11. Vamos lá. Segundo a Lei nº 9394 de 96, indica a alternativa abaixo que condiz com a incumbência dos municípios. Então, aqui ele pede uma informação que refere-se à incumbência dos municípios. Então, vamos lá. Letra A. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem, respeitado o disposto no artigo 38 desta lei. Então, aqui, ó, a prioridade o ensino médio, isso é uma incumbência dos estados. Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio, incumbência dos estados. Não é a letra A. Letra B. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino, lembrando, autorizar educação superior, incumbência tanto da União quanto dos estados. Não é a letra B. Então, cuidado. Aqui nós temos uma incumbência tanto da União quanto dos estados. Letra C. Assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Também é uma incumbência dos estados. Letra D. Prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Lembra, citou estados, Distrito Federal e municípios, incumbências da União. Então, letra D é uma incumbência da União. Cuidado na União, função redistributiva e supletiva, ok? Lembrando, no artigo 8º, função normativa, redistributiva e supletiva da União. Agora, incumbência da União, função redistributiva e supletiva, ok? Então, sobrou a letra E, exercer ação redistributiva em relação às suas escolas. Então, guarde incumbência dos municípios, ação redistributiva, ok? Dá uma olhadinha, vê se tem alguma dúvida. Municípios, ação redistributiva, ok? Vamos para mais uma questão. No artigo 11º, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 96, define as incumbências dos municípios na educação brasileira, cabendo aos municípios oferecer. Então, aqui é uma questão que fala sobre as incumbências dos municípios, né? Então, você deve lembrar que tem algumas palavras que não serão respostas de questões de concurso, né? Além disso, que no artigo 11, nas incumbências dos municípios, aparece, né, o termo somente, mas aparece quando? Quando os municípios quiserem oferecer outros níveis de atuação, né, ou seja, oferecer aulas para o ensino médio ou educação superior, somente quando ele tiver atendido toda a sua área de atuação. E aí aparece o termo somente, ok? Então vamos lá. Letra A, apenas o ensino fundamental. Apenas, né, é um termo que dificilmente será resposta. Então, a letra A está errada. Letra B, todo o sistema público de educação do município. Então, cuidado com esse termo todo. Também ele dificilmente será resposta, tá? Então, guarde o todo. Letra C, apenas a educação infantil em creches e pré-escola. Cuidado com o termo apenas também, dificilmente será resposta. Letra D, apenas o ensino médio. Também tem o termo apenas. Vamos para a letra E, a educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Então, é o que consta no artigo 11, oferecer a educação infantil em creches e pré-escola e com prioridade o ensino fundamental. Então, a resposta ficou a letra E, ok? Vamos para mais uma questão. Eu quis trazer essa questão porque, nessa questão, a Lei número 9394 de 96, LDB, estabelece as funções da União, de Estados, Distrito Federal e municípios em relação à organização da educação nacional. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. Então, aqui é uma questão em que a banca ela misturou atribuições, incumbências, tanto da União, quanto dos estados, quanto dos municípios.
Então, é um tipo de questão que pode cair no seu concurso. Então, por isso que eu coloquei aqui para que você preste atenção, né? Eu falei separadamente da União, dos estados e dos municípios, coloquei várias questões relacionadas a cada uma delas, e aqui uma questão que misturou as três. Então, vamos fazer com muita atenção. Então, vamos à primeira. Caberá à União, então aqui fala da União, a coordenação da Política Nacional de Educação. Beleza. Articulando diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, aqui, ó, função normativa, redistributiva e supletiva. Isso refere-se à União. Então, o primeiro item é verdadeiro. Então, com isso, eliminamos a letra A, a letra B e a letra E. Maravilha, né? 3 itens jogados fora. Então, vamos para a segunda? A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios. Então, lembra, regime de colaboração, União, estados, Distrito Federal e os municípios. Falou de União, aparecerá os estados, Distrito Federal e os municípios. Então, a segunda, ela está correta. Então, com isso, a gente já elimina a letra C. Se você já tem confiança naquilo que você estudou, você vai embora. Marca a letra B e vai para a próxima. Mas vamos conferir os outros itens para a gente guardar os conceitos, ok? Vamos lá para o terceiro. Os estados deverão autorizar, reconhecer e credenciar as instituições de educação básica vinculadas aos municípios. Olha só. O que aparece de autorizar é educação superior, tanto dos estados quanto da União. Autorizar educação superior, tanto os estados quanto União. Então, o item 3 está errado, é falso. Vamos para o 4. Os municípios deverão organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados. Lembra, integrar municípios, integrar municípios, integrar União e os estados. Então, o 4 está correto, verdadeiro. A última, os municípios devem oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, quando for possível, oferecer o ensino fundamental. Então, errado, né? Porque a prioridade dos municípios é oferecer o ensino fundamental e não quando for possível, ok? Então, o último item, ele é falso, está errado. Com isso, marcamos a letra D. Oh, maravilha, entendeu? Então, a gente conseguiu finalizar esse estudo. Muito importante e espero que você tenha conseguido diferenciá-los, ok? Por enquanto é isso. Para você que chegou até aqui, querido concurseiro, espero que tenha sido muito proveitoso. Se possível, deixe um comentário que eu responderei logo em seguida. Desde já agradeço pela sua participação, ela tem sido muito importante e você não tem ideia de como tem ajudado no crescimento do canal. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Douglas Rodrigues do canal Macetes Pedagógicos. Esqueci. Já começou. Ai. Dos estados e Ai, que droga. A importância é que você, concurseiro...